Esses dois trechos de Marx e Engels, eles são usados para mentir, para atacar, né, os autores, particularmente Marx, para falar que Marx era racista, que Marx defendia a escravidão e por aí vai. Isso está no livro do Carlos Moore, Marx e Engels, Frente ao Racismo e à Escravidão. Ele cita esses dois trechos. Isso está no livro do Abdias do Nascimento. Infelizmente, Abdias tem o seu valor, a sua importância, mas também distorce todo o argumento de Marx e Engels, que é basicamente o seguinte. Esse trecho é do Trabalho Assalariado e Capital, que é um texto dos anos 50. Esse trecho é o da Miséria da Filosofia. Aí veja a malícia. Esse Trabalho Assalariado e Capital, veja o que Marx fala. O que é um escravo negro? Um homem da raça negra. Uma explicação vale tanto como a outra. Um negro é um negro. Só em determinadas relações é que se torna escravo. Uma máquina de fiar algodão é uma máquina para fiar algodão. Apenas em determinadas relações ela se torna capital. Arrancadas a estas relações, ela é tão pouco capital como o ouro em si, e por si é dinheiro, ou como o açúcar é o preço do açúcar. O Carlos Moore pega esse trecho e diz, olha, a prova é que Marx é racista, porque ele está comparando o negro com uma máquina. Mentira! No período que Marx escreveu esse texto, em 1850, o discurso de legitimação da escravidão era de inferioridade biológica. Era que o negro nasceu para ser escravo porque ele é inferior biologicamente, ou então o discurso que estava perdendo espaço, uma explicação teológica, que o negro é condenado por Deus porque ele é descendente de Caim, que matou Abel, então tem a marca da maldição, que é a pele negra, e ele tem que ser escravizado. Ou seja, as explicações, seja por base de racismo biológico, base teológica ou base de filosofia e explicações culturais, eram explicações naturalistas, que diziam que o negro é escravo porque ele é negro. Porque ele tem que ser escravizado, é algo natural, é da sua natureza. Marx está fazendo uma refutação disso. Quando ele diz um negro é um negro, ele está negando qualquer caráter intrínseco da escravidão do negro. Dizendo que o negro é um negro. Só em determinadas relações é que se torna escravo. Ou seja, a escravidão não é natural. A escravidão do negro não é biológica. A escravidão do negro não é um dado de Deus. Não é um dado da cultura, não é um dado eterno. Então, o Marx está aqui expressando um trecho contra a escravidão. O Carlos Moore pega esse trecho e diz assim, Marx era racista porque ele compara o negro com uma máquina. Não, mentira. Percebe? Mentira. E o Carlos Moore faz isso porque ele não explica como se justificava a escravidão no momento que Marx escreveu isso. Então ele tira a frase de contexto. Assim como essa frase da Miséria da Filosofia, o Abdias do Nascimento, como eu falei, ele cita no seu livro O Quilombismo, em que ele diz, em que diz Marx, a escravidão direta é o eixo da indústria burguesa, assim como as máquinas, o crédito. Sem escravidão não teríamos algodão, sem algodão não teríamos a indústria moderna. A escravidão valorizou as colônias criaram o comércio universal, o comércio que é a condição da grande indústria. Por isso, a escravidão é a categoria econômica da mais alta importância. Sem a escravidão, a América do Norte, o país mais progressista, transformar-se-ia num país patriarcal. Jones, Marx está defendendo a escravidão? Não. Marx, nesse livro Miséria da Filosofia, é uma crítica ao Proudhon. E aí, Marx pega o raciocínio do Proudhon e vai desmontando parte por parte. Proudhon argumenta que toda categoria econômica tem um lado bom e tem um lado ruim. E Marx procura mostrar como isso é ridículo, como isso é falsa dialética. Que falar que toda categoria econômica tem um lado bom e tem um lado ruim é uma banalidade filosófica, uma banalidade teórica. O que é que Marx faz? Ele pega o argumento e leva a seu absurdo para mostrar sua falsidade. Então ele pega a escravidão e mostra, a escravidão é uma categoria econômica. E aí, a escravidão tem um lado bom? E aí, esse trecho é a parte que Marx está mostrando que a escravidão tem importância econômica na história da modernidade e tem importância no sentido de desenvolver o capitalismo, de propiciar lucro para a burguesia. Não que a escravidão seja boa, mas a escravidão foi fundamental para a acumulação de capital.
Porque a burguesia comercial e bancária patrocinou, estimulou, lucrou muito com a escravidão da população negra. Aí Marx, depois que fala isso, e eu fiz de sacanagem, eu coloquei só o trecho que é o citado, pelo Abdias do Nascimento, pelo Carlos Moore. Depois que Marx fala isso, ele dá uma butada no Proudhon, como a gente fala aqui em Recife, e mostra, tipo, e aí? Teu argumento é muito ridículo. É como se Marx dissesse, ó, bicho, e aí? Que argumento ridículo é esse? A escravidão foi importante. Qual é o lado bom da escravidão? Tá viajando, né? Que merda é essa, sabe? Então, veja, aí citam esse trecho aqui, do jeito que tá aqui, sem explicar que é Marx ironizando Proudhon, mostrando que esse negócio que falar que toda categoria econômica tem um lado bom e tem um lado ruim é uma besteira, e nunca citam o resto. E aqui eu coloquei a página 127, 128, quem tiver com essa edição da Expressão Popular pode conferir, ou então vocês podem pegar esse trecho aqui e colocar na internet e ler o seguinte, em PDF, o Miséria da Filosofia, vocês acham fácil na internet. Mas veja, pura desonestidade. É por isso que eu já falei várias vezes que para os padrões de racismo do século XIX, Marx e Engels não eram racistas. E todas as argumentações que eu tive contato até hoje ou são desonestas e mentirosas, e aqui é mentirosa mesmo, viu? Não tem problema de falar mentira quando é mentiroso, não. Outro dia desse, algumas pessoas se melindraram porque eu uso a palavra mentira. Eu uso a palavra mentira quando tem mentira. E o argumento do Carlos Moore e o argumento do Abdias do Nascimento é mentiroso aqui. Esse não é um trecho racista de coisificação do negro, pelo contrário, é um trecho anti-escravagista. E isso aqui não é Marx defendendo a escravidão, é Marx ironizando Proudhon e refutando o seu argumento a partir de um exemplo, inclusive, que Marx considerava odioso, que era a escravidão. A própria escolha do exemplo é para simbolizar isso. Marx fala, então quer dizer que toda categoria econômica tem um lado bom. Vamos pegar aqui a maior desgraça que existe, a escravidão. Tem lado bom na escravidão? Miséria. Sabe? É tipo isso que Marx está fazendo. Aí o Abdias do Nascimento, lamentavelmente, e o Carlos Moore, que não tem honestidade nenhuma, qualquer debate teórico, vai, distorce o trecho, tira de contexto para acusar Marx e Engels de racismo. E isso é repetido, inclusive, por muitos autores e autoras daquela coleção dirigida pela Djamila Ribeiro, Feminismos Plurais, que em vários livros dessa coleção estão citando o Carlos Moore como referência para bater de graça no marxismo. Percebe? Então, quis dar esses bônus para vocês, porque além de mostrar toda a argumentação de como é de verdade o problema do racismo, do colonialismo, da questão nacional da obra de Marx e Engels, deixar vocês prevenidos contra essas duas malícias que quase sempre se usa.